Você conhece uma ave de rapina gigante que existiu aqui na América do Sul? Essa foi a enorme e majestosa Argentavis magnificens, a atual maior ave de rapina que já existiu, um animal que mataria um humano com facilidade, sendo uma predadora fatal e também um carniceiro especialista em vários nichos, sendo uma ave de rapina que provavelmente mataria um cavalo sem grandes dificuldades. A Argentavis foi descoberta no ano de 1979, na Argentina. Seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na formação Uaquarium epecuén, lá na província de La Pampa, por Rosendo Pascoal e Eduardo Toni, por uma expedição do Museu La Plata. O seu nome argentum vem do latim e significa prata, e ave significa pássaro, e foi usado como referência à Argentina, onde seus fósseis foram achados pela primeira vez. O nome da espécie vem do latim, o que significa algo como magníficos, significando algo como pássaro de prata magnífico, alguma coisa assim. O material original incluía partes do crânio, ossos das asas e das pernas, embora muito fragmentados e estivessem até mesmo danificados, e posteriormente novas coletas de revisões em coleções de museus revelaram outros elementos fósseis atribuídos à espécie, provenientes também da formação Andalhuela, ampliando a compreensão sobre a sua distribuição e descrição formal, que foi publicada em 1980 por Eduardo Toni, que dominaram a espécie como Argentavis magnificens. O nome significa ave magnífica da Argentina, refletindo toda a sua origem enquanto as suas proporções gigantescas. Durante o Mioceno Superior, há cerca de 6 milhões de anos atrás, os céus da Argentina eram dominados por essas aves de proporções impressionantes. A Argentavis magnificens é uma espécie considerada a maior ave voadora já descoberta. Foi descrita oficialmente em 1980, a partir de fósseis encontrados na região de La Pampa. Os ossos encontrados incluíam partes do crânio, asas de membros posteriores que revelaram o animal uma envergadura colossal, estimada em cerca de 7,5 metros. A altura de até 1,70 m e uma posição ereta. O peso que podia alcançar entre 70 e 80 kg, e alguns até mais de 100 kg. A anatomia dessa ave impressiona pelo equilíbrio entre leveza e robustez. Suas asas longas e largas eram adaptadas para o voo planado, aproveitando correntes térmicas ascendentes que se formavam nas vastas planícies abertas do Mioceno. Diferente de aves menores, a Argentavis não tinha capacidade de bater as asas por longos períodos. A sua estratégia era percorrer enormes distâncias apenas planando, como fazem hoje os condores andinos no caso. O externo e largo e as fortes articulações sustentavam uma musculatura poderosa, permitindo levantar o voo a partir de encostas ou áreas elevadas, aonde o vento servia como um aliado. O bico alongado e afiado sem dentes funcionava como um papel principal de ferramenta de alimentação. Essa ave provavelmente caçava pequenos mamíferos, mas também se alimentava de carcaças deixadas pelos grandes herbívoros que habitaram a região, como notungulados e liptotermes. Assim como os urubus modernos, pode ter sido tanto predadora, oportunista quanto necrófaga, descendo em mergulhos controlados sempre que avistava uma oportunidade. As suas pernas eram fortes o bastante para sustentar o corpo, no pouso e na ajudação da fixação de presas, embora no solo fosse menos ágil e dependente de ambientes abertos para se decolar. Embora no chão não tinha muitas ameaças, afinal olha o tamanho desse Boeing 777. O mundo do Mioceno, onde a Argentavis vivia, era formada por extensas savanas e ambientes áridos, com um clima mais seco do que em épocas anteriores. A vegetação rasteira favorecia a circulação de grandes manadas de herbívoros e frequentemente fornecia alimento abundante para predadores e necrófagos. Nas regiões de La Pampa e Catamarca, onde seus fósseis foram encontrados, o cenário era ideal para uma ave que precisava de um espaço e correntes de ar para sustentar o seu corpo gigantesco. A reprodução dessa espécie ainda é um mistério, mas considerando o tamanho do animal, é provavelmente que os seus óvulos fossem enormes e que os filhotes demorassem anos para atingir a maturidade. O ciclo de vida, assim como nos grandes condores de hoje, devia ser longo, com poucos descendentes ao longo dos anos. Esse padrão reprodutivo, aliado às exigências ambientais específicas, pode ter tornado a Argentavis mais vulnerável a mudanças climáticas, sendo um animal um pouco especialista. Dando um pequeno resumo, animais especialistas são animais que têm um nicho mais específico. Generalistas são animais que sobrevivem em vários ambientes e têm uma alimentação muito versátil, enquanto os especialistas têm uma alimentação um pouco mais fechada. Por exemplo, o Spinosaurus, que é meio especialista. Afinal, o animal ele caça muito peixe, o que deixa ele propenso a, quando muda de clima, por exemplo, secas, por exemplo, ele acabe sendo morto mais facilmente, mais vulnerável à extinção. Com o fim do Mioceno e a transição para o Plioceno, as paisagens da América do Sul sofreram grandes transformações.
As áreas abertas diminuíram e o clima se tornou um pouco mais instável, e vários mamíferos que acompanham a sua principal fonte de alimento desapareceram. Essas mudanças ambientais provavelmente contribuíram para a extinção não apenas da Argentavis magnificens, mas também de outros teratornídeos, um grupo ao qual essa ave gigante pertencia. Mesmo extinta, sua descoberta representou um marco na paleontologia, pois mostrou os limites não extremos do voo em aves. Nenhuma outra espécie conhecida conseguiu superar suas dimensões, e até hoje a Argentavis é lembrado como o verdadeiro gigante dos céus pré-históricos, um símbolo de grandiosidade da vida durante o Mioceno sul-americano. Eu sei que muita gente vai estar assim, ó, mas a Pelagornis é maior. Sim, a Pelagornis é maior em largura, só que na paleontologia e biologia, na maioria dos animais, na verdade em qualquer fonte que envolva animais, o maior não é o mais alto, o maior é o mais pesado. Por isso que o elefante africano é o maior animal atual, sendo que a girafa é muito maior que ele em altura e a sucuri verde é muito maior que ele em comprimento. A Argentavis magnificens possui asas enormes e uma estrutura corporal que impunha forte limitação de voo ativo. Estudos aerodinâmicos mostram que, dada a sua massa estimada de em torno de 70 a 80 kg até 100 kg, ele provavelmente não era capaz de manter o voo batido sustentado com asas por longos períodos, nem realizar a decolagem puramente usando musculatura das asas. Em vez disso, a Argentavis usava o principal voo planado. Ele dependia de correntes de ar ascendentes, no caso termais, e ventos favoráveis para se manter no ar com baixo gasto energético. A inclinação média de planagem estimada era muito suave, da ordem de terceiro a quarto, o que significa que ele podia percorrer grandes distâncias com pequenas perdas de altitude. Para decolar, é provável que a Argentavis aproveitasse declives, ventos de frente ou pontos elevados, como encostas, alcançando e ganhando altitude com o auxílio do vento. Já as asas abertas, a combinação de seu grande voo e tamanho de musculação também, relativamente modesto, torna essa estratégia essencial para a mobilidade aérea. Modelos de voo sugerem que ela podia voar em centenas de quilômetros por dia, aproveitando esses mecanismos de planeio, planação e correntes aerodinâmicas. Recentemente, estudos sobre o crânio e o cérebro dessa ave indicam que, em seu endocast, que no caso é o modelo interno do cérebro, mostra uma estrutura visível bastante desenvolvida, sugerindo que a visão era utilizada intensamente para detectar carcaças ou presas à distância. Muito mais do que o olfato, o que reforça o papel da ave de rapina oportunista e necrófaga. Especialmente destaca-se o desenvolvimento das eminências sagittales, estruturas ligadas ao processo de processamento visual, comparáveis à de aves de rapina. As estruturas do ouvido interno, que são as foculi, que são regiões cerebrais relacionadas ao equilíbrio e movimento, também são condizentes com o voo, e apenas de planagem e pouca manobrabilidade acrobática, ampliando ainda mais o seu alcance de caça. Comparações com aves modernas indicam que a Argentavis magnificens provavelmente tinha uma estratégia reprodutiva de baixo número de filhotes de investimento pesado por descendente. Estima que ela decompositasse apenas 1 ou 2 ovos, com uma massa cerca de 1 kg cada um, que é muito grande, a cada 2 anos. Os adultos poderiam alterar esforços entre incubação e busca de alimento, revezando-se cada poucos dias. Os filhotes provavelmente se tornavam independentes após 16 meses, mas demorariam muitos anos para atingir a maturidade completa. Estimativas apontam que cerca de 12 anos e a mortalidade anual teria sido muito baixa, menos de 2%. Para manter uma população viável, o que sugere uma longevidade relativamente alta e baixas taxas de reprodução. Há também aplicações interessantes em relação à mudança das penas no voo, a remoção e substituição das penas primárias. Em vez de grandes, o processo de troca de penas é demorado, pois penas muito longas deveriam bastante tempo para crescer. Estudos de alometria mostram que conforme o tamanho do corpo aumenta, as taxas de crescimento das penas não acompanham proporcionalmente, gerando restrições corporais e para reproduzir e fazer muda. Para Argentavis, isso poderia implicar que ele se realizasse renovação simultânea das penas primárias, possivelmente em períodos em que não estivessem voando intensamente, para minimizar a perda de voo e no desempenho. Portanto, o regime da vida provável é de longevidade alta, baixa taxa reprodutiva e grande investimento parental e dependência de condições ambientais estáveis para sustentar populações, o que no caso é uma desvantagem por ser especialista. Como consumidor de carcaças, ele competia com outros necrófagos terrestres ou voadores da América do Sul do Mioceno,
Só para deixar claro, necrófagos são animais que comem de carniça, por exemplo, o urubu é um necrófago, por exemplo. Entre possíveis concorrentes estavam carnívoros mamíferos, aves predadores especializadas e até aves terrestres, como os porocharicídeos, no caso as aves do terror, no caso. Grandes aves predadoras não voadoras que dominavam os ecossistemas. Em alguns casos, a Argentavis poderia forçar outros predadores menores, como mamíferos carnívoros, a abandonar suas presas ou carcaças, usando seu porte e presença aérea para monopolizar recursos. Quando a predação ativa, embora fosse limitado pelo tamanho e menor capacidade de manobra, algumas hipóteses sugerem que a Argentavis poderia capturar presas menores, roedores, pequenos mamíferos, terrestres juvenis, pequenos tatus e outros animais de porte modesto, em mergulhos ou descidas planadas, agarrando-se à presa com suas garras e consumindo-a sem necessariamente aterrissar. Há mais uma proposta mais recente, de que ela poderia atuar de forma oportunista e até piscívora, no caso pegando peixes, em locais apropriados. Embora isso seja um pouco menos convencional para seu ambiente, a eficiência da sua visão reforça a ideia de que ela era um animal hábil em detectar recuos à distância, favorecendo uma estratégia de espera ou busca visual em vez de caça intensa. Com base nas evidências disponíveis, a Argentavis é um excelente caso de limite biológico para o voo em aves, uma espécie que explorou o máximo do voo planado e a estratégia ecológica do longo alcance, e um predador absurdo e no Mioceno dominou. Essa foi uma área que os dinossauros quase dominaram o mundo de volta. As aves do terror, aves de rapina e aves gigantes, que predavam mamíferos sem dificuldades. E assim foi a vida da nossa querida e incrível Argentavis. Mas aí, gostou do vídeo? Se sim, se inscreve aí e deixa seu like. Comente o que achou também e agora até a próxima. Falou! E algumas sugestões aí de outros vídeos que você pode estar assistindo.